Muito bem, então vamos lá. Copy para produtos digitais. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: existem três objeções universais. Não importa o que você vende, essas são as três objeções que você precisa superar. A primeira delas é a objeção da urgência. Eu preciso disso agora? Então, será que eu não posso esperar? Eu até quero. A pessoa até reconhece que existe uma necessidade. Mas será que eu preciso agora? Será que eu não posso esperar um pouco mais para comprar? Isso aqui é muito importante que você entenda, porque na maioria das vezes você não está vendendo, não obrigatoriamente porque você não convenceu a pessoa a comprar. Você até convenceu. O que você não conseguiu foi fazer com que a pessoa tome uma decisão de comprar agora. Então você tem que entender que muitas vezes aqui vira uma procrastinação. A pessoa fala, depois eu compro. E aqui é um grande cuidado que você precisa ter na sua copy como produtor digital. É criar uma argumentação, é criar um estímulo emocional que gere uma conversão imediata. Porque caso contrário, você corre o grande risco de, assim como muitos produtores digitais, acumular várias pessoas que lhe acompanham, que decidiram que vão comprar o produto, só vão comprar depois. E um grande perigo que você tem é que esse depois muitas vezes se torna nunca. Amanhã eu compro, depois de amanhã, próxima semana, deixa eu virar o cartão, próximo mês, vou deixar para o próximo ano, vou deixar depois do carnaval, não, depois eu compro, eu acho que ficou velho. E aí desiste. Então, a urgência. Segunda grande objeção é a objeção da confiança. Será que essa pessoa é confiável? Será que ela realmente entende do que está falando? Será que isso vai funcionar para mim? Vai funcionar para o meu negócio? Será que eu devo confiar que isso realmente é o melhor? E que nesse tipo de objeções, a sua cópia ela precisa criar elementos que façam com que o teu público se sinta seguro de dar esse próximo passo. E existem várias maneiras de fazer isso, porém existem aquelas que são mais eficientes. E eu vou mostrar alguns desses elementos para você aqui. Terceiro ponto é a da necessidade. Aqui é uma argumentação, uma objeção no sentido de eu preciso disso. Qual que é a diferença de urgência para necessidade? Urgência, eu reconheço que preciso, só não preciso agora. Necessidade, ainda não existe o reconhecimento da necessidade daquilo. Eu não sei se isso é para mim, eu não sei se isso vai funcionar para mim. Aqui no confiança, funcionar para mim é no sentido eu quero, eu preciso, mas será que essa é a melhor opção? Então aqui é no sentido de essa é a melhor opção? Será que eu não tenho que pesquisar mais? E aqui funciona para mim no sentido de que isso é algo válido? Eu deveria levar isso em consideração? Então essas são as três grandes objeções universais que você precisa levar em consideração na tua cópia. Então você tem que entender o seguinte, dependendo do que você vende, dependendo do produto digital que você vende, você precisa ficar muito atento a qual desses três pilares ou qual dessas três objeções a tua cópia está mais fraca ou precisando de um olhar com mais cuidadoso. Na maioria das vezes, as pessoas elas se preocupam muito em demonstrar a importância daquele produto, ou como aquele produto pode ser transformador, mas eles esquecem de jogar elementos de confiança. E se você faz isso, muitas vezes a pessoa ela desperta para a necessidade que você apresentou, mas ela não se sentiu 100% confortável em comprar com você, porque você não colocou elementos de confiança na sua cópia, e vai comprar com outra pessoa. Ou seja, você preparou o cliente para outra pessoa converter. E na maioria dos casos, que é o que mais acontece, as pessoas que vão vender produtos digitais, elas não sabem criar urgência. E urgência não significa apenas escassez. Se comprar agora, ganha isso, se não comprar. Não é isso. Existe um outro conceito que é muito mais poderoso que simplesmente escassez, que é a autoescassez. Mas eu não vou falar nesse momento agora sobre isso, só para não misturar os conceitos. Só quero falar de uma maneira geral, que essas são as três grandes objeções. Então você precisa ficar atento com relação a isso. O outro ponto é você entender que o contexto é tão importante quanto a copy. Ou seja, se você faz um vídeo de vendas, certo? Um vídeo de vendas de, 25 minutos. E você simplesmente compra tráfego direto para esse vídeo de vendas e a pessoa ela chegou lá naquela página de vendas e ela consumiu aquela copy, esse contexto faz diferença. O contexto é a prévia, de onde que essa pessoa veio, qual foi o elemento anterior que essa pessoa teve contato com você. Se você for trabalhar com tráfego direto, comprar tráfego para uma página de vendas, existem elementos na tua estrutura de copy que você precisa levar mais em consideração, principalmente a parte da confiança. Porque lembra, aquela pessoa é a primeira vez que ela está tendo contato com você e você está oferecendo algo para ela. Como é que você já coloca elementos de confiança? Algumas pessoas confundem autoridade com credibilidade, autoridade com confiança.
São elementos distintos aqui, cada um na sua devida importância, mas de entender o seguinte, o processo de construção de autoridade não obrigatoriamente ele acontece num primeiro momento que a pessoa vê algo e fala, nossa, essa pessoa é autoridade. Não, é uma construção, é algo progressivo. Nesse caso aqui específico, é mais importante você ter elemento de credibilidade. Então, por exemplo, em algumas cartas de vendas, o que eu utilizo para me dar um elemento de credibilidade? Eu coloco, por exemplo, a imagem lá dos meus livros como best-seller da Amazon. Então eu me mostro como um elemento de autoridade. Então, por exemplo, se você entrar na amazon.com.br e se você entrar hoje, você vai ver aqui, ó, você pode ver todos os meus livros. Então aqui tem os meus livros. Quando a pessoa vê que eu tenho livros na Amazon, ela tem um elemento de credibilidade. Poxa, Nathanael tem livros publicados. Nossa, beleza. E isso passa que existe algo mais concreto sobre essa pessoa. Existe algo mais específico sobre essa pessoa. Principalmente nesse caso aqui, ó. Quando a pessoa entra e tem o meu livro na lista dos mais vendidos. Então a pessoa entra aqui em publicidade e eu estou com um livro aqui na lista dos mais vendidos. Ó. Em primeiro lugar, tem um outro livro meu aqui em quarto lugar, tem um outro livro meu aqui em oitavo lugar. Então esses elementos de credibilidade, por mais que a pessoa não me conheça, peraí, o cara tá na Amazon, no mais vendido, na categoria publicidade. Não é construir autoridade, é você dar elementos de credibilidade. E o mais importante é o quê? Por que eu quero falar que o contexto é importante? Porque às vezes você fala, Nathanael, eu não tenho nenhum livro publicado na Amazon, eu não tenho absolutamente nada. E aí que eu falo, muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em distribuir conteúdo ao invés de construir credibilidade. Por quê? O que é mais fácil? Você gravar, não vou exagerar não, vou colocar 50 vídeos. 50 vídeos, ou você escrever um livro e colocar na lista do mais vendido. É óbvio que você vai falar, não, é muito mais fácil fazer 50 livros. Depende. Se você tiver método para escrever, é mais fácil. Agora, o que causa mais impacto numa pessoa que não te conhece? Que você tem 50 vídeos publicados ou que você tem um livro na lista dos mais vendidos? Então você como produtor digital, você deveria pensar o seguinte, peraí, será que não valeria a pena? Será que não seria algo importante eu parar e eu pensar, poxa, seria bom que eu escrevesse um livro, que eu conseguisse realmente ter esse elemento de credibilidade, porque isso aumentaria a minha taxa de conversão. Percebe a diferença? Então o contexto é tão importante com a tua copy. E às vezes você não tem um contexto para ser colocado de uma maneira forte para o teu público, então você pode criar isso, como livros, como por exemplo, materiais de mais impacto que você pode construir. Então o contexto é muito importante. O que você mostra que está ali, ó, ao redor daquele produto que você está vendendo. O outro ponto importante é a preparação, né? Que aí é realmente a fase de engajamento. Então, por exemplo, se você tem uma página de vendas, e você pode fazer tráfego para essa página de vendas? Pode. Mas imagina que essa pessoa, por exemplo, ela viu tua página de vendas, não comprou, e você faz um remarketing. Só que nesse remarketing, você leva essa pessoa para assistir uma palestra sua. É um segundo ponto de conversão. Agora, mesmo que a sua copy esteja aqui, nesse momento, sendo trabalhada, esse é um contexto diferente. Então a pessoa viu tua oferta, não comprou, agora está numa palestra, você pode fazer uma copy ainda mais poderosa ou ainda com reforço ainda maior nessa taxa de conversão. Então assim, ó, eu estou falando sobre copy para produtos digitais. Só que eu não posso chegar aqui e simplesmente falar sobre estrutura. Começa com promessa, problema, causa, solução. Eu preciso falar isso aqui também. Porque isso te ajuda a ampliar a tua visão com relação a copy. Que copy é o contexto também, não somente as palavras. Isso é uma coisa muito importante que vocês precisam entender. Bom, dito isso, falado sobre as três objeções universais, mostrei que o contexto é tão importante quanto a copy, que existem maneiras de você criar, eu mostrei pelo menos uma maneira aqui, existem várias outras maneiras que pode criar. Vamos falar agora da estrutura recomendada. Eu vou falar de poucos elementos, tá? Eu vou começar nessa primeira parte aqui falando sobre a história. Vou falar especificamente sobre como que você usa a história na tua copy. Tá? Então, daqui a pouco eu vou falar como é que você pode ter acesso a todos os elementos para produtos digitais, como é que você pode aprender todos os pontos. Eu vou falar só de um aqui, né, para você que está me vendo no YouTube ou para você que está me ouvindo no podcast, eu vou falar só de um primeiro elemento para uma copy, que é o elemento da história. Quando usar, quando não usar, ou se você é iniciante, se você não é iniciante. Por quê? Uma das partes mais importantes que você está escrevendo na sua copy, principalmente para vender produto digital, é você mostrar a questão da necessidade. Ou seja, a grande objeção de um produto digital é a necessidade. Porque as pessoas vão olhar e falar o seguinte,
será que eu preciso disso? Será que realmente isso é para mim? E depois que a pessoa fala, tá bom, esse produto digital é algo que me interessa, ele vai pensar sobre o produtor. Depois que ele pensa sobre o produtor, ele vai pensar o seguinte, tá, será que eu preciso comprar agora? Então vai para esse outro elemento ainda. Então primeiro ele analisa o produto, depois ele analisa o produtor, depois ele analisa o timing. Será que eu devo tomar essa decisão agora? Esse é um ponto extremamente importante para vocês entenderem. E aí, vamos falar sobre a estrutura, tá? A estrutura. Elementos, história, quando usar? Aqui eu falo o seguinte, quando você já tem autoridade, quando você já tem resultados, as pessoas querem saber como você chegou lá. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar o seguinte, eu já tenho resultados, eu já tenho autoridade, eu, Nathanael Oliveira. Então, eu posso fazer, gente, eu vou compartilhar com vocês os bastidores de como foi escrever, publicar e tornar o meu livro em um best-seller na Amazon. A minha história tem a ver com os meus resultados. Então eu coloco como que eu consegui isso. Então a pessoa vai falar o seguinte, como é que ele conseguiu entrar na lista dos mais vendidos? Que estratégia que ele usou? Qual técnica ele usou? Quantas vendas são necessárias? O que é preciso para ter um livro aprovado na Amazon? Como que faz? O que é isso? Como é que é a extensão do livro, para o livro ser impresso? Como é que Então tem tantas coisas que eu puxo para minha autoridade. Eu já fiz tudo isso, eu vou te mostrar. Então quando você já tem histórias, quando você já tem resultados, você pode levar isso para a tua copy. Então, por exemplo, como aconteceram, ou como foi o passo a passo das minhas primeiras 10 mil vendas como produtor digital. Posso falar assim, olha, hoje eu já tenho mais de 55 mil vendas realizadas como produtor digital. Mas quando eu fiz as minhas 10 primeiras mil vendas, eu descobri um segredo. E se eu não tivesse descoberto esse segredo, eu não teria conseguido chegar nas 20 mil, nas 30, nas 40, nas 50, nas 55. Eu vou te mostrar isso agora. Ou seja, eu estou puxando a história para contar os meus bastidores. Tem muitas pessoas que já estão no mercado, que já têm uma certa autoridade, já têm um certo resultado, e eles não sabem usar a história ao seu favor. Então é isso que eu estou mostrando para vocês. As pessoas querem saber como você chegou. Então quando você já tem um resultado, a sua história é sempre uma narrativa do passado para o presente. Nathanael, eu não tenho um livro ainda publicado, eu não tenho essa autoridade toda, eu estou começando os meus primeiros produtos digitais. O que eu faço na história? Aqui tem um segredo. Você fala sobre o contexto. Ou seja, você sempre conta a história do presente para o futuro. Nossa, Nathanael, como que faz isso? Vou te mostrar. O que está acontecendo hoje? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu não tivesse livros publicados, que eu nunca tivesse vendido nenhum produto digital. Eu chegaria e poderia falar o seguinte, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Recentemente, eu comecei a fazer XYZ. Recentemente eu decidi que eu ia escrever um novo livro. E aí eu percebi o seguinte, eu comecei a identificar quais eram as grandes dificuldades, quais eram os grandes erros que as pessoas cometiam na hora de fazer isso. E os erros que eu estava cometendo, porque eu estava tentando fazer esse processo. Foi aí que eu descobri. Ou seja, quando você é um iniciante, as suas histórias, elas sempre vão revelar algo que acabou de acontecer. Eu acabei de descobrir isso, eu tentei isso e aconteceu esse resultado. Você está narrando fatos, mesmo que sejam fatos recentes, que possam ter ali 1 ano, 2 anos, por exemplo. Às vezes tem pessoas que falam, Nathanael, nos últimos 3 anos, eu ajudei muitas empresas a evitarem o processo de falência. E eu quero criar um produto digital agora, ajudando as empresas no mundo digital. Beleza, você ainda não é conhecido no digital, mas você tem uma história recente no offline que você teve resultados. Então você pode chegar e contar essa história. Olha, recentemente, ou nos últimos 3 anos, eu fiz isso, isso e isso. Mas vamos imaginar que seja algo que você esteja começando agora. Então, por exemplo, você é um professor de inglês de uma escola e você decidiu que quer lançar o seu primeiro curso de inglês. Então, a única experiência que você tem nesse momento é de dar aulas. Só que aí você vai falar e você pode criar um contexto específico. Então, vamos imaginar que você ajudou um amigo recentemente. Você falou o seguinte, olha, pelos últimos 3, 4 anos, eu dei aulas de inglês. E aí um amigo estava precisando muito de inglês, porque ele tinha uma oportunidade de emprego e ele queria melhorar o inglês dele, ele queria destravar o inglês dele. Ele me procurou. Eu decidi fazer um teste com ele. Eu falei assim, como é que eu posso ajudar ele a destravar da maneira mais rápida possível? O que eu posso criar para quem tem pressa para aprender inglês? E eu montei lá um processo. E, gente, se você falar com ele hoje, você vai ver como ele aprendeu rápido. Ele se dedicou, ele se esforçou, mas principalmente, ele seguiu o caminho que eu criei. Então eu decidi transformar isso num curso.
eu decidi transformar isso num programa onde eu vou ajudar as pessoas a destravar o seu inglês. Inglês para quem tem pressa. Uau, pronto! Acabou de acontecer e por isso que eu decidi fazer isso. Então você como produtor digital, seja recém-chegado ou com pouca experiência ali, talvez alguns meses, você tem que criar esse elemento da urgência. Ó, acabou de acontecer, eu decidi fazer isso, está acontecendo isso, as pessoas estão cometendo esse erro. Se você resolve isso, se você resolve aquilo, bum, o resultado acontece. Então essa urgência, ela é extremamente importante. É isso que você precisa prestar atenção quando se fala sobre técnicas. Então eu só falei aqui especificamente da parte da história. Como é que você faz uma copy que entra no elemento da história? A história é um dos elementos mais importantes para vender um produto digital, porque você fala de contexto ou você fala de resultados. Contexto, resultado, contexto, resultado. Mas existem outros elementos que você precisa apresentar, como por exemplo, a revelação, que é quando você realmente mostra o processo de descoberta, algo que você descobriu e por isso que poucas pessoas sabem, então agora você está mostrando algo que realmente vale a pena levar em consideração. Então, por isso que esse talvez seja o ponto mais forte para você escrever uma copy para vender produtos digitais. É você acertar na descoberta que você está colocando. Então, por exemplo, quando eu descobri que existiam 3 grandes objeções universais e qual era a ordem dos produtos digitais que você tinha que se concentrar, a minha copy foi para outro nível. Acabei de revelar algo para você. Então, esse é um ponto-chave que vocês precisam prestar atenção. Então, falei sobre as 3 objeções, falei sobre o contexto tão importante quanto a copy, e aí vem a parte dos elementos. História, revelação, problema, solução. Isso aqui é muito importante para a quebra de objeções. A oportunidade, a apresentação, na verdade, da nova oportunidade. Isso aqui é crucial. Você tem que aprender a fazer isso do jeito certo, bem detalhado, bem estruturado. E, principalmente, a oferta irresistível. Como é que você cria uma oferta que seja realmente irresistível para o teu negócio, para que você possa fazer com que as pessoas olhem para aquilo e falem, uau, é isso que eu preciso. E tem um outro ponto, né, gente? Muitas vezes você acerta na copy, mas você erra no produto. Então, por exemplo, a criação do produto digital, ela precisa realmente seguir elementos, precisa seguir ali, sabe, um checklist perfeito para que a sua copy ela consiga combinar. Por quê? Copy nenhuma salva um produto que não chama a atenção das pessoas. Então, criar um produto, você já precisa ter elementos de copy na criação do teu produto. O que mais acontece hoje são pessoas que falam, Nathanael, eu criei esse produto digital, me ajuda a vender? Eu falo, olha, esse produto vai ser bem mais difícil de vender. Agora, se você estiver disposto a reformular esse produto, a mudar a estrutura desse produto, ou a criar um outro produto do zero, vai vender com mais facilidade. Então, muitas vezes o problema não é a copy, o problema é o produto. A maneira como ele foi construído, ou o público para quem ele foi destinado, são ajustes que você precisa fazer. E aí sim, entra na parte da copy. Beleza? Combinado? Seguinte. Eu tenho um programa chamado Gerador de Produtos Digitais, que é onde eu, pessoalmente, eu te ajudo na criação do seu produto e na venda desse produto digital. Ele acontece no formato de mentoria. Ou seja, tem uma interação intensa e dinâmica entre os participantes. É um grupo seleto. Nesse grupo seleto, eu acompanho essas pessoas, eu vou passando passo a passo. Eu vou começando mostrando como é que cria o primeiro produto digital, qual a estrutura, quantidade de aulas, tempo de aula, a estruturação do conteúdo, tudo. Depois do produto criado, depois do produto estabelecido, nós partimos para a parte da venda. E aí eu passo para a parte da copy, eu passo pela parte da campanha e eu finalizo com a parte dos anúncios e geração de audiência e fecho com a rotina para você criar e vender produtos digitais todos os dias. Se você quer saber mais detalhes do meu programa de mentoria Gerador de Produtos Digitais, você vai mandar uma mensagem para a minha equipe e conversar com o meu time sobre esses bastidores. Vai ter o link do meu Instagram aqui abaixo, @Nathanael Oliveira. Se você está me ouvindo pelo podcast, me procura lá no Instagram, Nathanael Oliveira, manda lá uma mensagem e conversa com o meu time. O investimento para você fazer parte do Gerador de Produtos Digitais, R$2.000, ou você pode parcelar em 12 vezes, acho que dá 12 vezes de 190 e pouco, alguma coisa assim. Então, R$2.000 que você pode parcelar em 12 vezes. Você participa desse programa, são 30 dias, são 4 encontros. Em cada encontro a gente avança nesses bastidores. Primeiro a gente começa criando o produto, depois a gente avança para fechar o mix de produtos que você pode construir a partir daquele primeiro produto. Entramos na copy, partimos para campanhas, entramos em anúncios e fechamos com chave de ouro, mostrando a rotina que você vai seguir para vender produtos digitais todos os dias mesmo. Então, se você tem um conhecimento que você quer transformar em produto, ou você que já tem um produto e quer criar um segundo, terceiro, um quarto para vender todos os dias, um mix de produtos que ajude a vender todas as vendas, você quer a minha ajuda em trabalhar todos esses processos com você, todos esses elementos, o gerador de produtos digitais é exatamente o que você precisa.
Então nós vamos passar por toda a construção. Eu vou mostrar os meus bastidores dos meus mais de 148 produtos digitais. Eu tenho mais de 148 produtos digitais. Distribuído em produtos de menor valor, de recorrência, de alto valor, etc, etc, etc. Vou mostrar a rotina de como eu vendo, vou mostrar os modelos de páginas que eu uso, os modelos de funis, os modelos de e-mails, os modelos de copy, tudo, absolutamente tudo. Mas esses bastidores de mais de 50 mil vendas de produtos digitais ao longo dos últimos anos, você vai ter acesso. E não é um curso, apesar de ter aulas. Não é simplesmente um treinamento, apesar de ter muitos processos, apesar de ter muito material complementar. É um programa de mentoria. Então, se você quer algo onde você vai ser realmente acompanhado de perto, onde você vai ter a oportunidade de aprofundar em cada um dos tópicos, ter sua dúvida respondida, ter o seu produto sendo criado de uma maneira realmente profissional e desenhado para vender todos os dias, esse programa, sem dúvida, é exatamente o que você precisa agora. Combinado? Então o link vai ficar aí embaixo, conversa com a minha equipe te dá todos esses bastidores, a gente está com essa oferta especial. E tem mais um detalhe. Eu vou colocar como bônus uma parte aqui, ó, como escrever o seu primeiro best-seller. Então, para quem entrar nessa turma agora, vai receber de bônus como escrever o seu primeiro best-seller, onde eu vou te ajudar a escrever o teu livro para colocar na lista de mais vendidos na Amazon na tua categoria. Então, para quem entrar agora, vai levar de bônus o meu primeiro best-seller. Combinado? Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. E fui.